Oi, gente, tudo bem? Agora a gente vai resolver as últimas questões da lista de absorciometria. Questão número 8. Os elementos chumbo 2 e ouro 3 podem ser determinados simultaneamente por meio de uma reação com metiomeprazina. O máximo de absorção para o complexo de chumbo ocorre a 480 nanômetros, enquanto que para o complexo de ouro é 635 nanômetros. Os dados de absortividade molar nesses comprimentos de onda são. Aí ele deu a tabela. Uma amostra de 25 ml foi tratada com excesso de metiomiprazina e subsequentemente diluída a 50 ml. Calcule a concentração molar do chumbo e ouro na amostra, sabendo que a solução diluída apresenta uma absorbância de 0,533 a 480 nanômetros e 0,590 a 635 nanômetros quando medida em uma célula de 1 centímetro. A questão 8 é de análise de misturas absorventes. Ela se baseia em descobrir simultaneamente a concentração de duas espécies, e essas duas espécies precisam ter picos de absorbância distintos e bem definidos, em dois comprimentos de onda diferentes. Por exemplo, nesse caso, o máximo de absorbância do chumbo é em 480 e o máximo de absorbância do ouro é em 635. Sabendo disso, a gente mede a absorbância da amostra nesses dois comprimentos de onda, que foi exatamente o que está escrito no enunciado. A amostra foi medida em 480 e deu absorbância de 0,533, e depois foi medida em 635 e deu absorbância de 0,590. Esses são os valores de absorbância total da amostra, que é a soma das absorbâncias parciais do ouro e do chumbo. E como a gente sabe que a absorbância é igual a EBC, então a gente substitui A por EBC nas equações e fica desse jeito. A absorbância é igual à absortividade do ouro vezes B vezes a concentração do ouro na amostra, mais a absortividade do chumbo vezes B vezes a concentração do chumbo na amostra. Lembrando que a absortividade não é a mesma para os dois elementos. Cada um tem sua absortividade, e essa absortividade depende do comprimento de onda. Então, por exemplo, a absortividade do ouro em 480 nanômetros não é a mesma que a absortividade em 635 nanômetros, mesmo que seja o mesmo elemento. A única coisa que é igual para todo mundo é o valor de B, que é o caminho óptico, e é igual a 1, e por isso que a gente pode ignorar ele da equação. E a concentração de cada espécie também não muda com o comprimento de onda, ela vai ser sempre a mesma, só cuida para não confundir a concentração de uma espécie com a da outra. Nesse caso, eu vou chamar a concentração de ouro na amostra de X e a concentração de chumbo vai ser Y. E aí tu fica com esse sistema de equações. Agora, para tu calcular os valores de x e y, tu precisa dos valores de absortividades molares do ouro e do chumbo nesses comprimentos de onda. E para isso que serve as soluções padrão e os dados da tabela. Às vezes vai acontecer de tu ter que calcular os valores de absortividade molar. Nesses casos, tu vai sempre pegar os valores de concentração e absorbância das soluções padrão, não da amostra. Mas aqui ele já deu direto os valores que a gente precisa. Então, se a gente for substituir nas equações, ficamos com esse sistema. Aí a gente pode resolver por substituição. Tu escolhe uma das equações, nesse caso eu vou pegar de cima, e isola uma das letras. Aqui eu resolvi isolar o y. E cheguei nessa igualdade. Daí eu volto para outra equação e substituo o valor de y pela igualdade que eu acabei de achar. Agora só tem uma incógnita, que é o x. Então eu resolvo toda essa conta e isolo o valor de x. Tem que fazer essa parte com muita calma para não se perder e acabar calculando errado. E daí eu chego no resultado de 3,6 vezes 10 na menos 5 molar. Daí eu volto naquela igualdade de y e substituo o x pelo resultado que eu acabei de calcular. E vou descobrir que y é igual a 1,2 vezes 10 na menos 4 molar. Esses são os valores de concentração do ouro e do chumbo na solução diluída. Só que o que o exercício está pedindo são os valores de concentração na amostra. E o enunciado informou que a gente tinha 25 ml de amostra, que foi diluído a 50 ml. Tu pode calcular o resultado final pela fórmula CV é igual a CV, mas eu vou mostrar como calcular pelo fator de diluição. Se tu for calcular o fator de diluição para esse caso, que vai ser o volume final sobre o volume inicial,
vai dar 2. Então, a concentração da amostra é igual à concentração calculada, ou da solução diluída, vezes o fator de diluição. Então, a concentração de ouro vai ser 2 vezes x, que vai dar 7,2 vezes 10 na menos 5 molar. E a concentração de chumbo vai ser 2 vezes y, que vai ser 2,4 vezes 10 na menos 4 molar. E esses são os resultados. Agora a questão 9. A determinação simultânea de cobalto e níquel pode ser baseada na absorção de seus respectivos complexos com esse ligante aqui. Os valores de absortividade molar correspondentes aos máximos de absorção são. Daí ele deu a tabela. Calcule a concentração molar de níquel e cobalto em cada uma das soluções, sabendo que, em uma célula de 1 cm, as absorvâncias das soluções medidas foram 0,598 a 365 nanômetros e 0,039 a 700 nanômetros. Então, de novo a gente tem uma questão de misturas absorventes, ou seja, a gente vai montar um sistema de equação que segue esse modelo. O primeiro comprimento de onda foi 365 nanômetros, e a absorvância da amostra nesse comprimento foi de 0,598, que é igual a EBC do cobalto mais EBC do níquel. O segundo comprimento de onda foi 700 nanômetros. A absorvância da amostra foi de 0,039, que é igual a EBC do cobalto mais EBC do níquel. Beleza, agora eu vou chamar a concentração de cobalto de X e a concentração de níquel de Y. E só faltou substituir os valores de absortividades molares de cada um, e esses valores estão na tabela. Cuidado para não confundir e colocar a absortividade do comprimento de onda errado ou para o elemento errado. E aí é só resolver esse sistema do mesmo jeito que a gente resolveu no exercício anterior. Escolhe uma equação, isola uma letra, pega outra equação, substitui a letra pela igualdade, resolve toda essa conta e acha o valor de x. Depois coloca o resultado na igualdade e encontra o valor de y. Nesse caso, o valor de x, que é a concentração do cobalto na amostra, é 8,9 vezes 10 na menos 5 molar. E o valor de y, que é a concentração de níquel, é 8,8 vezes 10 na menos 5 molar. Valores bem próximos um do outro, e como o exercício não falou nada de diluição, a gente vai considerar que esses são os resultados finais. E por fim, questão 10. A questão 10 é muito diferente das outras. Ela é uma questão de misturas absorventes também, só que o jeito de resolver ela é bem diferente. Não tem nada igual a ela nos livros e exercícios e acho que não vai cair na prova. Mas eu vou resolver ela igual, e não vou nem ler o enunciado. A questão te deu a tabela e essa curva de calibração, e te deu a equação da reta. Só olhando para a curva e para a equação da reta, tu já pode descobrir a concentração das espécies. No eixo y, a gente tem a absorvância total sobre a absortividade molar da espécie SN. Então, a absorvância total é igual à soma das absorvâncias de cada espécie. Então, dá para dizer que isso é igual à absorvância de ST mais a absorvância de SN, sobre a absortividade molar de SN. E como a absorvância é igual a EBC, então fica EBC de ST mais EBC de SN sobre E de SN. E separando o divisor comum deles, a gente chega nessa equação. E corta o valor de B, que é igual para todo mundo, e cancela E de SN. E aí a gente fica com essa equação. E olha que coincidência, isso bate direitinho com a equação da reta, em que a absorvância total sobre E de SN é o valor de y, e é isso que está no eixo y do gráfico. E de ST sobre E de SN é o valor de x, e é isso que está no eixo x do gráfico. E as concentrações vão ser os valores de A e de B, que são os coeficientes angular e linear. Esses valores já foram dados pelo enunciado na equação da reta, que são esses aqui. Só que, se tu olhar lá no gráfico ou na tabela, o valor de absorvância total sobre E de SN está multiplicado por 10 na 5. Então, a gente multiplica y por 10 na 5 e isola o valor de y. E tu vai achar que os valores de A e de B vão ser, na verdade, esses aqui. Então, o valor de A é esse e o de B é esse. E como a gente sabe que A é a concentração de ST
e B é a concentração de SN, esse é o resultado final. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês com os vídeos. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp e bons estudos!